tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô fazendo uma transformação no rolzinho de entrada. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisinhas que eu fiz pra compor essa decoração, porque eu não tinha muitas opções aqui em casa. Tinha pouca decoração e tinha umas coisinhas específicas que eu acho bem bonitinho pra rol de entrada. Então eu decidi colocar a mão na massa e fiz alguns projetinhos que eu quero dividir com vocês, porque são projetinhos simples, sem gastar muito e que fazem toda a diferença, dá um charme. Pra quem gosta desse estilo de decoração mais rústico, farmhouse. Eu queria um cestinho assim, gente, mas é caro. Os cestinhos do jeito que eu achava, que eu acho bonitinho, tava bem caro. A maioria era compra internacional, ia demorar pra chegar. Aí eu pensei, quer saber, eu vou comprar, vai ser uma pistola de cola quente, que a minha tava estragada, e vou fazer o meu cestinho. Então decidi fazer meu próprio cestinho, e é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, o tutorial de algumas coisinhas que eu fiz. Vocês viram aí a penquinha de coração também, primeira vez que eu fiz e amei. Tirando a parte de cortar, que eu achei um pouquinho difícil, mas deu certo, cortei com a tico-tico, vocês vão ver. O resto eu achei muito gostosinho de trabalhar com ela. Eu adorei fazer a penca de coração. E aí agora eu vou terminar, finalizar aqui e é isso que vocês vão conferir. Algumas decorações, alguns itenzinhos que eu fiz pra compor esse cantinho. Mas então é isso, gente. Vamos lá para os projetinhos. Gente, pra esse projetinho eu precisei de um saquinho de pão, eu usei um saquinho de pão, um potinho pra moldar ali o tamanho e o formato do meu cestinho, o sisal e a cola quente. E vocês podem ver aí que eu trancei o sisal. Eu queria muito que o meu cestinho ficasse com esse efeito trançado. Eu escolhi um potinho mais ou menos do tamanho que eu queria, da altura, mais ou menos como eu queria o meu cestinho, pra moldar, pra ficar firminho, né? Porque eu usei o saquinho de pão, porque eu não queria nada pesado, porque ia ficar pendurado, e como ele é colado, então eu peguei um potinho pra fazer o molde apenas. O cestinho ele fica todo durinho, porque ele vai todo colado, né? E aí o sisal fica ali, dá uma estrutura pro cestinho. E o que une esse sisal e deixa ele mais seguro, mais firme, é só o saquinho de pão fininho ali, porque o que eu queria era o cestinho só com o sisal. Mas dá pra fazer com papelão também, dá pra fazer esse molde aí de diversas formas. Eu escolhi fazer assim, depois vocês vão ver que eu vou tirar esse potinho aí de dentro. E aí, sem mistério, eu comecei ali fazendo as alcinhas, como vocês viram. Eu usei 2 tiras de sisal pra deixar uma alcinha mais grossinha, achei que ficou bem bonitinho. E depois eu vim colando o resto do sisal em volta de todo o cestinho até chegar lá embaixo e fazer um acabamento bem bonitinho lá embaixo, que vocês já vão ver. Porque como ele ia ficar pendurado, esse acabamento de baixo ele tem que ficar bem bonitinho. E aí fui colando, passei cola quente em tudo, não intercalei. Em todo o sisal tem cola quente. Colei bem, pra ficar bem coladinho ali, não ficar desprendendo nada, ficar bem firminho. E ele ficou assim. Aí eu tô tirando os excessos de cola, que eu acho que é bem importante o acabamento. E nesse momento eu preciso tirar o potinho aí de dentro. Olha embaixo como ficou bonitinho, ó, gente. Porque como ele vai ficar penduradinho, essa parte de baixo é importante. Mas não tem mistério. É só ir enrolando o sisal bem enroladinho. Quando chegar ali no meio, cortar, botar a cola quente e fazer o acabamentinho ali, né? Ele já, por si só, ele já se encaixa. E aí vocês viram, né? Tirei o potinho aí de dentro. E agora eu tô cortando o resto, o excesso ali do saquinho. Agora eu vou fazer um acabamento aqui em volta só, até um pedaço, porque vai flores aqui, esse cestinho sempre vai ter alguma coisa, não tem necessidade de ficar com o acabamento perfeito dentro. Eu aconselho, se vocês forem pendurar, a fazer assim. Dá pra colocar também, passar ele em volta de um potinho e tu não tirar, tu deixar o potinho ali. Mas eu aconselho que seja um pote algo bem levinho, né? Porque você vai ficar penduradinho com o tempo, é cola quente, vai saber se não vai descolar, né? Que também eu vou tentar tirar esses excessos de cola pra ficar bem bonitinho, apesar de que esse aqui sempre vai ficar escondidinho, porque ele vai ficar penduradinho assim, com as flores dentro. Então, o que tem que ficar mais bonitinho aqui, que vai aparecer mais, vai ficar penduradinho no alto, né? E dentro, dependendo do que tu vai colocar dentro dele também, é bom tu fazer um acabamento dentro, tu não vai encher ele com muita coisa, vai ficar aparecendo mais essa partezinha aqui, você vai deixar só o cestinho, não sei o que tu pensou em colocar. Eu vou colocar flores, não vai aparecer muito a parte interna do meu. Gostei, gente, achei bem fofinho, tá? Acho que penduradinho vai ficar ainda mais bonitinho. Gostei. Tu também pode fazer ele sem alcinha, se tu quiser fazer um cachepô só pra flor, pra colocar em cima de algum lugar, enfim.
Ou tu pode fazer o formato que tu quiser também, né? Dá pra fazer quadradinho, estilo aquelas bolsinhas mais quadradinhas, sabe? Dá pra fazer mais comprido, mais largo, enfim, dá pra inventar, né, gente? Só vocês fazerem o molde certinho. Às vezes tu pode fazer o molde, às vezes tu não vai ter um pote, alguma coisa que tu pode usar de molde, que nem aqui eu usei esse negocinho, né? Mas exatamente com o formato que tu quer. E aí tu pode fazer com papelão, pega o papelão, vai recortando, faz o molde que tu quer, se é quadradinho, se é retangular, se é compridinho, se é, enfim, faz o molde que tu quer com papelão, aí tu vem colando o teu sisal. Às vezes se tu não quiser deixar aquela espessura do papelão, faz que nem eu fiz. Coloca o saquinho de pão, que daí ele vai ficar colado no saquinho de pão, aí depois tu tira aquele molde e vai ficar só o sisal, praticamente o saquinho de pão que foi mais pra unir, né? Também dá pra fazer assim. Ai, gente, espero que não esteja ficando meio confuso. E aí, gente, eu sou muito detalhista, né? Eu sou dos acabamentos. Aí vocês podem ver que tem uns espacinhos que conforme a gente vai trançando, às vezes não fica a trança bem perfeitinha, né? E aí fica meio tortinha, né? E é nisso que fica esses espacinhos. Eu peguei um pedacinho de sisal, cortei e fui preenchendo esses espaços. Só onde tava muito espaçado mesmo. Muito nítido, assim. Foi poucos lugares que eu fiz isso. E aí eu fui fazendo o acabamento dele. Eu tirei todos os excessos de cola que eu enxerguei e fui preenchendo esses espacinhos. Caprichem no acabamento, gente, de tudo que vocês forem fazer, porque isso faz muita diferença. E aí em cima, olha como que ficou. Eu passei mais uma tirinha de trança só, até um pedacinho ali, e um sisal sem ser trançado por cima ali, que é pra fechar bem a parte onde fica onde eu cortei ali o saquinho de pão, sabe? E é muito simples, vocês viram, gente? Bem simples. Se eu não tivesse nem narrado, vocês já iam entender bem certinho como que eu fiz. Deve ter muitas formas de fazer isso. Eu não pesquisei, eu fiz do jeito que eu achei que ia ser melhor aqui pra mim, pro meu projeto. Mas devem existir várias formas de fazer cestinho, assim. Eu achei essa forma uma forma prática, barata, simples e ótimo pra cestinho que vai ficar pendurado, porque assim ele não fica muito pesado. Eu gostei muito do resultado, comentem aqui o que vocês acharam. Eu já quero fazer outros cestinhos aqui, quero colocar um na cozinha, quero fazer de outros formatos. Tirar esses excessos de cola também não tem nenhum mistério. Eu só recomendo que vocês não arranquem, assim, não puxem direto, cortem, pra não correr o risco de arrancar um pedação de cola que tá unindo ali, né, o sisal. Mas eu achei que ficou bem fofinho, achei bem simples, gente, esse projetinho. Bem rapidinho eu terminei ele. O que foi mais trabalhoso foi trançar o sisal. Olha que gracinha que ficou, gente. Olha a diferença que dá com as flores. Dá todo um charme, né? E aguenta aí que eu ainda vou te mostrar como é que ele ficou penduradinho na minha prateleirinha ali do hallzinho de entrada. E agora, gente, projeto da penca de corações. Foi a minha primeira penca, um projetinho muito simples. Sem muitos frufrus, porque eu não tinha os materiais pra fazer aquelas pencas lindas. Enfim, o mais difícil é cortar esses corações, gente. Cortar foi um ganho. Eu quase desisti. Eu ainda quero trazer um vídeo mostrando. Eu não consegui filmar, mas eu vou fazer outras pencas e filme pra vocês. E eu encasquetei que eu queria a penca com esses corações arredondados. Se não fosse pra fazer arredondada, eu não ia querer nem fazer a penca. Porque eu gosto da penca assim, bem arredondadinho, bem com acabamento bem bonitinho, sabe? E aí eu consegui fazer esse arredondado na lixadeira, que ela tem essa alcinha. Eu já falei bastante dessa lixadeira lá no último vídeo aqui do canal, no vídeo das casinhas que eu fiz pra colocar no hall de entrada, que por sinal já tá pronto, finalizado. Quando eu fiz a introdução desse vídeo ainda não tava pronto, mas agora já tá pronto, já tem até vídeo no canal. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês desculpem a iluminação, tava fazendo à noite, vocês sabem que eu tenho que fazer quando dá, que eu tenho um neném pequeno, enfim. E, gente, isso daí foi bem um teste, tá? Um experimento, eu não sabia nem se ia dar certo essa penca de corações. E aí não tá um passo a passo, assim, bem detalhado, vocês não me xinguem também. Mas eu quero fazer outras pencas e trago aqui um conteúdo mais caprichado, mais detalhado pra vocês. Mas basicamente foi cortar os corações, arredondar bem na lixadeira, dar bem esse acabamento. Depois eu dei um acabamento na mão. Vocês podem ver que a lixadeira, ela adianta bastante, mas pra deixar um acabamento bem certinho, bem bonitinho, eu ainda finalizei lixando um pouquinho na mão pra tirar as marcações ali, né, da lixa. E pra fazer esse acabamento na lixa, eu só segurei e posicionei ela ali de um jeitinho que eu conseguisse movendo com ele, enfim.
e arredondando bem esses cantinhos. Tem que ter bastante paciência, demora um pouquinho, mas vale a pena porque dá toda uma diferença. Aí eu fiz os furinhos, né, pra passar o fio, só que eu não vi que do outro lado, quando atravessou, deu uma lascadinha aí. Aí o que eu fiz? Peguei o pozinho da própria madeira, quando eu serrei os corações com a tico-tico, saiu esse pozinho aí. E aí eu peguei esse pozinho e misturei com cola de madeira e passei ali, fiz uma pastinha. Não sei se estava na consistência certa, eu sei que eu fiz uma pastinha e fui passando ali naqueles furinhos pra dar uma disfarçada. Não ficou lá essas coisas, mas eles ficaram com essa parte pra trás, então tá tudo bem. Já é uma coisa que eu vou prestar mais atenção nas próximas pencas que eu for fazer. Então, vocês cuidem aí também quando vocês forem furar, pra não lascar a madeirinha de vocês. E a sorte que eu tinha esse pozinho aí da madeira, porque eu guardei pra fazer florzinhas pras casinhas. Sabe? Quem acompanha aqui as casinhas, que vê os projetos das casinhas, vocês veem que eu faço aqueles picadinhos de esponja pra fazer as florzinhas das árvores e tal. E aí eu vi uma dica, uma amiga até que me mandou, pra fazer com esse pozinho, assim, com essa serragem da madeira. Eu tô louco pra testar. As próximas casinhas, gente, tem que começar a fazer uma casinha urgente. Uma casinha bem importante. Vocês vão acompanhar aí. Quero fazer cheia de detalhezinho, cheia de frufruzinho também. E eu quero testar fazer as florzinhas com essa serragem. Vamos ver se vai dar certo, eu mostro pra vocês. Mas aí fui passando esse negócio aí, que eu acho que tinha que ser mais fino. Talvez a serragem tinha que ser um pozinho mais fino. Talvez eu pudesse ter tirado de dentro do suporte ali do filtro da lixadeira, né? Porque daí o pozinho ia tá bem mais fino. Não pensei nisso. Mas enfim, fiz assim, deu certo. Quebrou o galho. E aí vocês podem ver que tampou o furinho onde eu vou passar o cordão, né? A gente queria tanto aqueles cordão bonito, que eu não sei nem o nome. Mas tem um cordão específico que eles usam bastante em penca de coração, que é um cordão bem bonito, mais grossinho assim. Eu não tinha. Vocês vão ver mais pra frente. Ficou bem simplesinho minha penquinha de coração, mas ela deu o efeito que eu queria na prateleirinha também. Porque eu idealizei que minha prateleirinha ela tinha que ter um cestinho pendurado e mais alguma coisa. Que minhas amigas me convenceram a fazer penca de coração. Aí, o que eu fiz, ó. Ainda com a massinha molhada ali, eu passei a broquinha. A mesma broquinha que eu usei pra furar. Eu passei a broquinha pra abrir. Porque se eu esperasse secar, perigo isso aí sair inteiro, entendeu? E aí o trabalho todo ia pro brejo. Aí fiz isso, abri os buraquinhos de novo. Foram 2 corações que lascou, só o outro não. E esperei secar pra depois finalizar lixando de novo. Aí, perfeccionista que sou, comecei a fuçar, não contente, né? Querendo a perfeição. Ai, gente, fica a dica, ó. Depois que botou a massinha, não fica fuçando. Deixa pra fazer o acabamento lixando ali, que vai dar tudo certo. Eu queria deixar ali perfeito, sem muito relevo. E acabei estragando de novo. Tive que passar tudo de novo, tampei o buraquinho de novo. Uma coisa. Quer dizer que eu botei um pouquinho mais de cola, vamos ver. Porque já tava, parece que ressecando bastante, ó. Vai ficar melhor do que tava, com aquele lascado. Depois, de repente, encerando, vai ficar imperceptível. Mas, de qualquer forma, eu uso eles assim daí, ó. Esse aqui não precisou. Olha, gente, que lindinhos que eles ficaram. Aí, eu dei o acabamento com a lixa, né? Depois que secou aquela massinha. Aí, gente, não ficou perfeito aqueles lascados lá que eu falei pra vocês. Ó, pode ver que tá tampadinho, mas não é que tá tampadinho. É que quando eu lixei, encheu da poeirinha da lixa aí dentro do buraquinho de novo, mas não prendeu, sabe? É só o pozinho da lixa. Quando eu passei o cordão, passou facilmente. Mas olha que gracinha, eu achei que ficaram lindos, gente. Eu amei o acabamento deles. Agora eu vou encerar eles. Vou usar uma cera de casa mesmo, que é a mesma que eu usei no tampo dos móveizinhos ali. É uma cera incolor, normal, mais baratinho, o marido comprou. Vou passar a cera neles, já mostro como é que vai ficar. E eu vou fazer com a juta, porque eu não tenho aquele cordão bonito, que eu não sei o nome, gente. É um cordão bem bonito, ele parece até meio mais grossinho um pouco. Que geralmente a gente vê as pencas feitas com aquele cordão, mas eu não tenho. Pensei em fazer com o sisal,
mas acho que vai ficar muito grosseiro pra esses corações. Então, acho que com a juta vai funcionar melhor, com a cordinha de juta. Peguei uma juta e fui tirando as cordinhas, desfiando ela. Peguei um paninho aqui bem sintético, que não solte muito pelinho. Acho que isso faz diferença. E agora eu vou passar neles. Olha como que fica bem mais bonito. Depois, com esse mesmo paninho seco, eu venho encerando, depois, ilustrando, né? Depois que a cera já secar um pouco. Que deve dar um brilhinho, aquele brilho, que nem no tampo, ó. Eu não precisei tingir essa madeira com café, porque ela já é uma cor bem bonita. Ela não é pinus, eu não sei que madeira que é essa, mas ela tem uma cor bem bonita que eu gosto. Gente, olha a diferença. Pra mim, o acabamento é tudo, é a chave de qualquer projeto, assim. Eu sempre foco muito no acabamento, nos detalhes, porque eu acho que faz toda a diferença num projeto. Aqui, não que assim não seja bonito, ó, olha a diferença. É bonito assim também, mas aqui parece que ele tá mais acabadinho, mais profissional, assim, parece. Não sei, eu gostei muito. Assim protege um pouquinho mais a madeira também. Isso que eu nem ilustrei ele, tá? Nem tá finalizado, acabei de passar a cera. Mas assim vai proteger um pouquinho mais a madeira, ainda mais o meu que vai ficar ali no rolzinho de entrada, e o meu rolzinho ele é aberto. Ele, embora tenha área ali, ele é coberto e tudo, mas ele é aberto. Então, acho que vai ser bom assim também, que vai durar mais. Olha a diferença. O que vocês acharam? Preferem assim, cru mesmo, ou assim? Tô falando baixinho porque o baby tá dormindo, tá, gente? Já é tarde aqui. Me contem aí o que vocês preferem, cru ou enceradinho. Já ilustrei eles, ó, como que ficou o brilho, que lindo. E aí, peguei a juta, dobrei ela ao meio, né? Eu fiz duas pontinhas iguais, assim, ó. E fiz um laço normal. Laço normal. Nada demais no laço. Só peguei ela e fiz o laço, deixando as duas pontas iguais. Depois, provavelmente, vou cortar um pouco dessas pontas. E agora, o que eu vou fazer é ir passando os corações assim, dessa forma, pra que eles fiquem mais ou menos assim, ó. E aí, eu acho que eu vou pegar de 2 cordões pra passar nesse buraquinho. Alguns eu vou deixar soltinho. E depois eu corto aqui pra não ficar muito comprida essa parte aqui, né, que tá sobrando muito. Mas, ó, a ideia é isso aqui, ó. Aí eu vou pegar um aqui, 2 aqui desse lado, provavelmente. E aí eu vou passar de 2 cordões aqui pelo buraquinho. Eu vou dar uma voltinha, um nozinho, vou ver como é que vai ser. Ó, gente, tô dando um nozinho simples, pra mim depois poder vir ajustando, se não ficar na proporção que eu quero, na altura que eu quero, entendeu? Se eu não querer deixar, ó, esse aqui tá muito junto, ó. Eu consigo ajustar ainda, porque não dei um nó, só amarrei, na verdade, assim, ó. Aí, quando eles estiverem na posição certinha que eu quero deixar, aí eu venho e dou mais um nozinho, sem mistério, um nozinho normal.
O vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.